O Bolsonaro sempre foi um patrimonialista, sempre foi um cara voltado para grana, para dinheiro, né? O poder, inclusive, que ele conseguiu ao longo do tempo aglutinar tinha como objetivo para ele enriquecimento mesmo, ou seja, ele tem aí várias informações que demonstram, né, a forma como ele sempre atuou, ele junto com a família. Agora está tudo em cima da mesa, está tudo demonstrado, né? Eles mentem descaradamente, levaram um patrimônio privado milionário para casa, utilizaram a máquina para uma tentativa de fraudar o processo eleitoral, fizeram de tudo para incentivar e materializar um golpe de Estado. Então, todos os elementos estão na mesa. Provas não faltam de tudo que foi feito por Bolsonaro, seja do ponto de vista do desvio do que deveria ser público para interesses privados, seja com as tentativas de fechamento de regime e de aplicação de uma agenda golpista, sem contar tudo aquilo que fez no período da pandemia, né, com a posição negacionista e que teve como objetivo também aglutinar sua base de extrema-direita, mas colocando não só em risco, mas fazendo com que a vida de milhões de pessoas e de milhares de pessoas que perderam a vida ficassem em jogo. Então, esse sujeito tem que ser devidamente responsabilizado e o mínimo é a retirada dos seus direitos políticos. Daquilo que já está tramitando, né, como demandas que são várias em relação ao Bolsonaro, eu não tenho dúvida de que a que diz respeito ao incentivo ao golpe de Estado e ao não acatamento ao resultado das eleições, talvez seja que possa mais rapidamente levar à inelegibilidade e à perda dos direitos políticos, né? Chega à conclusão de que tem que entrar com uma representação ou com uma ação judicial, faz, toca, e você traz um elemento importante que com certeza vai ser refletido também pelo pessoal sobre a possibilidade de uma nova ação, incluindo aí especificamente o PL, né, o partido de Bolsonaro, como coautor disso, que é mais do que uma fraude de natureza eleitoral, é uma tentativa evidente, a partir dessa ilegalidade, de subverter o que seja o resultado eleitoral com utilização da máquina, do recurso público, poder político, poder econômico, é gravíssimo. Sim. Eu acho que Lula fez uma movimentação para ser o ponto esquerda do seu próprio governo, né? E tendo com a presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, alguém que verbalizou essas posições de aglutinação, de fomento junto à própria base, daquilo que são posições que, na nossa avaliação, são positivas, importantes, como, por exemplo, enfrentamento ao presidente do Banco Central, juros nas alturas, a votação e aprovação do que foi, num primeiro momento, muito espancada e tomando tiro de todos os lados da grande mídia, dos recursos para o pagamento do Bolsa Família, né, na chamada PEC de transição. Além disso, a criação de ministérios com figuras que são relevantíssimas, né, e que têm um papel histórico na luta e na articulação antirracista, como Silvio Almeida, na luta em defesa dos povos indígenas, como Sônia Guajajara, da Aniele Franco, também no enfrentamento ao racismo estrutural, na luta feminista, ou seja, evidentemente, todos esses passos, eles dialogam com uma base de esquerda que tinha uma expectativa exatamente dessa mudança que viesse com a presença de Lula na presidência da República e, evidentemente, com a superação da presença de Bolsonaro. Ao mesmo tempo, com a nossa avaliação de que a disputa ela não ficaria exclusivamente no plano eleitoral e que o enfrentamento ao chamado bolsonarismo, as estruturas que tinham sido construídas por Bolsonaro ao longo do seu governo, ou que tinham sustentado o governo Bolsonaro, elas com certeza iriam continuar. E que estruturas são essas na nossa avaliação prioritariamente? Os fundamentalismos diversos, que nesse caso, e com os passos simbólicos que foram dados pelo governo Lula, evidentemente, há uma disputa social de enfrentamento a esses fundamentalismos, né, com essas nomeações todas que eu tive aqui a possibilidade de citar, e, evidentemente, com as políticas que a gente tem a expectativa de que venham a partir da criação desses ministérios. A ampliação do Estado penal, policial, punitivo, foi uma outra estrutura do governo de Jair Bolsonaro, consolidada, forte, e com a qual a gente teve muito problema no início do governo, com o reinício de governo no dia 8 de janeiro, uma nova tentativa de não aceitar o resultado eleitoral, uma tentativa de golpe de Estado, e aí, evidentemente, a nossa crítica foi grande
ao que era a permanência de comandantes das Forças Armadas nomeados ainda no período do governo Bolsonaro. Na nossa avaliação, Lula fez o correto quando trocou o comandante do Exército, como na nossa avaliação também não deveria ter permanecido nem o ministro da Defesa, com as articulações que tinham feito até então. Mas Lula fez e tocou um ato de força importante, demonstrando quem é o comandante em chefe das Forças Armadas, que é ele, como presidente da República, eleito pelo voto popular. E aí vem a outra estrutura que, na nossa avaliação, sustentou o governo Bolsonaro, e aí é que para nós está um problema e um grande nó que precisa ser desatado e enfrentado pelo governo, que é a aplicação da agenda liberal. Para alguns ultraliberal, para outros neoliberal, eu vou deixar como agenda liberal, que desmonta o Estado brasileiro nas garantias sociais e que vai trabalhar principalmente com uma orientação de garantia dos privilégios do rentismo. E nesse caso em específico está o grande nó, porque parte, inclusive, daqueles que formaram a chamada Frente Amplíssima no período da campanha eleitoral defendem a manutenção e a sustentação dessa agenda. E aí eu já entro no chamado arcabouço fiscal. A análise que a gente faz do arcabouço fiscal é de uma oportunidade que está sendo perdida de revogação, de fato, da emenda constitucional 95, que tem um caráter ainda contracionista e que não vai dar conta de atender ao conjunto das demandas sociais e expectativas que foram geradas com a eleição de Lula, com a derrota de Bolsonaro. Se faz uma análise das despesas primárias no período do governo Lula e Dilma 1 e 2, você tem um percentual de 5, 5, 8 e 5 ou 4%. Agora, se tem uma expectativa de colocação em prática de, no melhor cenário, ter a possibilidade de um gasto primário de aproximadamente 2,5%. Isso é muito pouco, frente ao conjunto das demandas sociais que a gente tem a enfrentar. Não à toa, você teve uma comemoração dos principais setores que sustentam a agenda liberal daquilo que foi apresentado como arcabouço. O argumento que vem, normalmente, como rebote a essa minha fala mas não se tem correlação de forças suficiente para uma alteração do ponto de vista congressual que vá além daquilo que foi proposto pelo Haddad. Será que não tem? Será que não tem mesmo? A gente só sabe se tentar. Se não houver sequer a tentativa de revogação da emenda constitucional 95, o que acontece é que entra com 2,5% e termina com menos até do que isso. É diferente se no período de tramitação da matéria você apresentasse algo que fosse a revogação plena da emenda constitucional 95 e no decorrer do processo você chegasse a um quadro que viesse a ser desvirtuado, com luta social, com mobilização feita pelo governo e pelos parlamentares de esquerda pela revogação plena da emenda constitucional 95 e a gente viesse a perder parte dessa batalha. Outra coisa é você apresentar uma proposta que já tenha esse grau de recuo, para dizer o mínimo, e imaginando que ela é a política do possível e que a esquerda ela tem que se contentar e não disputar uma posição que seja mais avançada. A direita não para de fazer essa disputa. Eles disputam o tempo inteiro. O tempo inteiro eles tensionam o governo pela posição deles. E vão continuar a fazer isso no período da tramitação da matéria. E qual é a grande preocupação que a gente tem? É porque se você não dá um atendimento que seja robusto às demandas sociais, que são a expectativa a partir da presença do governo de Lula na presidência da República, o que você tem como consequência é uma tentativa desse bolsonarismo em colocar a cabeça para o lado de fora. Então, atender economicamente essas demandas sociais é fundamental, inclusive, para que a gente enquadre e enterre essa extrema-direita. E, nesse sentido, no que diz respeito à política econômica, eu acho que a gente precisa ter muitas preocupações com o que vem sendo apresentado, imaginando que você vai numa dinâmica do possível sem fazer um tensionamento maior. Evidentemente, você tem um presidente do Banco Central, que foi nomeado por Bolsonaro e que lá vai permanecer se você não tiver uma proposta que consiga fazer com que haja a reversão da autonomia ou independência do Banco Central. Mas você tem que tensionar para reverter essa autonomia e independência. Então, te respondendo, Drito, tentando responder aí aos dois questionamentos ao mesmo tempo, se a gente conseguir casar aquilo que tem sido as posições públicas do Lula na defesa como ponta esquerda do seu próprio governo, com a realidade que se materialize a partir dessas suas falas, intervenções e aglutinações e consiga chegar
como propostas concretas de modificação da realidade, eu acho que está se atendendo exatamente às expectativas que foram não só criadas, mas sustentadas no programa de governo durante o período da campanha eleitoral. O problema é quando essa expectativa ou quando essa fala, sustentada por Lula e pela própria presidente Gleice do PT, por quem eu tenho muito respeito, elas não chegam como fato a ser a política a ser implementada pelo próprio governo. Aí pode vir o questionamento, e é justo que seja, que é o seguinte: não, mas ele está estimulando uma luta social que vai para além do espaço do próprio governo para ter força para que aquilo que ele está dizendo se implemente. Bom, sendo esse o movimento que está sendo realizado, nós não podemos ter a retranca por parte da própria esquerda de que uma matéria como essa, que foi apresentada do chamado novo arcabouço fiscal, não seja debatida e criticada pela esquerda para que a gente tenha ganhos nessa história e que para que tenha uma revogação de fato da emenda constitucional 95.